Bom dia a todos. E hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre as hipóteses da origem da vida. Em um vídeo anterior nós falamos sobre os pensamentos acerca da origem da vida, em relação à biogênese e à biogênese, e percebemos que ao voltar, se a gente for voltar no tempo e considerar a biogênese como um pensamento, uma ideia sobre a origem da vida, sobre a vida em si, como verdadeiro, e a gente vai voltando no tempo, vai chegar um momento que vamos nos deparar com a primeira forma de vida. Então é sobre essa primeira forma de vida, ou essas formas de vida, que a gente vai falar hoje, sobre essas hipóteses. Então, lembrando novamente que são hipóteses, não são leis, não são teorias, e são explicações que buscam interpretar esse processo de origem da vida. Existem algumas hipóteses, pelo menos 3 dessas hipóteses foram propostas. A hipótese de origem por criação divina, que é uma hipótese muito difundida e conhecida, está muito ligada à religiosidade, e essa teoria é chamada de criacionismo, essa hipótese criacionista é uma hipótese que está em diversas religiões, nós vamos falar sobre ela também. Outra hipótese é a origem extraterrestre, que é conhecida como panspermia cósmica, e nessa hipótese a gente não está falando aí de vida inteligente, que vem em uma nave, nada disso. Simplesmente é uma vida que chegou ao planeta Terra, mas que teve uma origem no universo. E por último, a gente tem uma hipótese da evolução química, uma hipótese científica, mais fundamentada, e mais aceita pela comunidade científica, uma vez que é possível a gente encontrar evidências, encontrar algumas formas para replicar essa teoria, replicar esse cenário mesmo da Terra primitiva. E enquanto as outras hipóteses deixam algumas brechas sem muitas explicações e acabam não sendo cientificamente aceitas. Vamos iniciar falando da criação divina. Apesar de estarmos em uma disciplina científica, uma disciplina de biologia, é necessário a gente perpassar por essa hipótese para que a gente compreenda o que de fato é o criacionismo. E como o criacionismo, porque na realidade o criacionismo não é aceito pela comunidade científica. Independente de qualquer coisa, a gente não está falando aqui em fé, em rejeitar a sua fé, Na realidade, nós buscamos nos debruçar sobre as hipóteses para conhecer, e quando a gente conhece outras hipóteses, a gente faz as nossas críticas e as nossas escolhas, com a nossa fundamentação, que a gente acredita. Quando falamos no criacionismo, aqui no Brasil é muito interpretado como cristianismo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que criacionismo é uma coisa, cristianismo é outra. O cristianismo é só uma vertente dentro do criacionismo. Existem outras religiões. Então, o criacionismo é a ideia de que a vida na Terra teve uma criação divina. Agora, essa divindade que criou essa vida, ela é interpretada pelas diversas civilizações em diversos países de formas diferentes, em culturas diferentes. Então, tanto os indígenas, que com as diversas religiões politeístas, vão ter explicações para a formação da vida. A mitologia grega tem explicações sobre a origem da vida. O próprio candomblé, que está muito presente na nossa população, tem explicações para a origem da vida. Então, não é simplesmente uma criação por um Deus cristão, Então, a gente precisa um pouco desapegar sobre isso. Então, o criacionismo em si, em algumas escolas,
Ele é tido como a verdade sobre a criação divina, mas não é uma verdade, é simplesmente uma hipótese. Não, a gente não tem, né, bagagem para dizer que essa hipótese é falsa, nem que ela é verdadeira, mas nós simplesmente analisamos e simplesmente buscamos aceitar as hipóteses que tenham mais evidências, né, de fatos ocorridos. Para a gente compreender, né, e dizer que uma hipótese seria verdadeira, a gente precisaria voltar no tempo e fazer e testar, né, essa testagem dessa hipótese ela não pode ser feita uma vez que as condições da Terra se modificaram, né? Então a gente não tem mais o mesmo cenário da Terra primitiva para que a gente possa reproduzir esse fenômeno de origem da origem da vida. Então, nós precisamos compreender aí essa hipótese, né? Mas falando em relação ao tempo, né, da Terra em diversas religiões, inclusive hoje a gente tem uma vertente aí do criacionismo, que é o design inteligente, que está muito ligado também ao cristianismo, onde se acredita que um Deus inteligente tenha desenhado toda a forma de vida, né, calculado, criado tudo de uma forma planejada e inteligente. Então é simplesmente uma vertente aí do criacionismo e é chamado também criacionismo científico, porque as pessoas que acreditam nessa hipótese do design inteligente busca na realidade busca evidências na natureza de que houve um desenho, né, um cálculo exato sobre as condições, sobre tudo o que acontece no planeta em relação à vida. Nessa hipótese não é possível comprová-la, como eu falei, nem tampouco refutá-la. Mas quando analisamos cientificamente os diversos livros religiosos, em média a Terra tem aí de cerca de 6.000 a 12.000 anos, né, apenas. E cientificamente nós sabemos que a Terra é muito mais antiga do que isso, uma vez que já são encontrados fósseis de milhões de anos, né, datados de milhões de anos. Então a Terra é muito mais antiga do que as religiões apontam aí nos seus diversos livros sagrados. Saindo do que a gente, né, compreende aí sobre criacionismo e que é bem difundido aí na população, nós passamos aí brevemente sobre a hipótese da origem extraterrestre ou panspermia cósmica. Segundo essa hipótese, a vida teria surgido em outros planetas e chegado à Terra através de micróbios, né, vindo em partículas, em meteoritos. Então sempre teve uma origem fora da Terra, e daí vem o termo extraterrestre. Dois cientistas que estudam, né, que acreditam nessa hipótese, definiu esses micróbios como cosmozoários, né, Schultz definiu como biógenos. Então, nessa hipótese, esses micro-organismos estariam vindo em meteoritos, né, e alcançado a Terra, chegando aqui no planeta Terra, encontraram um ambiente propício para se desenvolver e se multiplicar, e passaram então por um processo de evolução biológica durante milhões de anos, dando origem a toda essa diversidade viva que a gente conhece hoje. Então, lembrando que isso aconteceu há 3,4 bilhões de anos, né? Que é o tempo, o vestígio que a gente tem de formas vivas mais antigos no planeta Terra. Essa hipótese ela tem pouca aceitação, né? Porque ao entrar na atmosfera terrestre, os meteoritos eles pegam fogo, né? Entram em atrito com o ar atmosférico e acabam pegando fogo, muitos se destroçam na atmosfera. Mas segundo essa hipótese, esses micro-organismos estariam na parte mais interna, né, mais protegida de certa forma do atrito com a atmosfera. E ao atingir o solo, esses micro-organismos eram liberados e passavam então a se desenvolver aqui no planeta Terra. De qualquer forma, essa hipótese, né, da panspermia deixa muitos questionamentos. A gente não compreende, por exemplo,
como essa vida teria surgido. Simplesmente a gente acredita nessa hipótese que a vida teria vindo de outro planeta, né? Vindo do universo e encontrado um planeta propício para o seu desenvolvimento. Por fim, a gente chega na hipótese da evolução química, né? Que não tem nada a ver com a evolução biológica. Né? A evolução química ela vai explicar um processo de seleção de partículas, de moléculas, que vão resultar na primeira forma de vida, a primeira célula primitiva, enquanto a evolução biológica vai tratar dos fenômenos, né, dos processos relacionados à diversificação dessa forma de vida. De qualquer forma, sempre vamos estar falando em processos evolutivos, então da mesma forma que na evolução biológica os processos são os mesmos, mas a evolução química ela vai explicar como surge a primeira forma de vida, a primeira célula, né? Então, para a gente considerar essa primeira célula aí, é necessário que existam pré-requisitos para essa primeira forma de vida. O primeiro pré-requisito é que esse sistema seja isolado do meio externo. Então, é necessário existir um sistema que isole todos os compartimentos internos do meio externo, para que então possa ocorrer todas as reações, né? O processo de replicação esteja de uma forma mais controlada, né? Isolada de fatores externos. O segundo pré-requisito aí é que essas primeiras células precisam de moléculas que armazenam informações. Então é necessário que, quando essa primeira célula se multiplique, as demais células que vão surgir a partir dela sejam células iguais, então que tenham as mesmas características, né, que consigam realizar os mesmos processos biológicos. Então, para isso é necessário que exista algo ali armazenando informações de como ser feito todos os seus blocos construtivos, né? O terceiro pré-requisito é que exista também moléculas autorreplicantes. Então, essa molécula que armazena informação, ela precisa ser autorreplicante, né? Então, as moléculas do meio que vão estar ali dentro desse sistema isolado precisam ter essa capacidade de se multiplicar dentro desse sistema. O quarto pré-requisito aí é que é necessário algum tipo de metabolismo, algum tipo de reação química para que ocorra a produção de energia, que é a energia necessária para que todas as reações químicas ali, todas as funções vitais estejam acontecendo, para que inclusive essas células possam fazer o processo de reprodução, né, e multiplicação de suas informações. Então esses aí são os pré-requisitos que se esperam estar presentes nessa primeira célula viva. Para a gente compreender esse processo de formação dessa primeira célula viva, precisamos tentar voltar a esse ambiente de terra primitiva, essas condições da Terra, né, do planeta Terra, antes de existir vida. Então, alguns estudos já apontam, já conseguem fazer uma estimativa da composição da atmosfera na Terra primitiva, ou seja, 4 bilhões de anos atrás. E essa atmosfera é uma atmosfera rica em vapor de água, em metano, amônia, hidrogênio, né? E também CO2. Nesse momento, nós temos uma atmosfera que não apresenta o gás oxigênio. Observe que a gente tem o H2O, ou seja, o elemento oxigênio está presente, mas ele está presente não formando o gás oxigênio, e sim formando uma molécula, que é a molécula da água. Nessa atmosfera primitiva, nós temos um planeta Terra que acabou de surgir de uma grande explosão do Big Bang. E essa Terra primitiva está em altas temperaturas, né? Então, a gente não tem aí água no estado líquido. Então, a água ela está aqui no estado de vapor. Vários componentes nessa terra primitiva, né, vão estar presentes para que a gente possa começar a ter moléculas orgânicas, porque até então a gente tem moléculas que são inorgânicas. Com o passar do tempo,
A temperatura, e eu falo em milhões de anos, né? A temperatura da Terra vai baixando, vai se resfriando e a gente vai ter diversos processos de condensação da água, né? E a água condensa, forma as primeiras chuvas. Essa primeira chuva chega numa crosta que ainda está em altas temperaturas, ainda está quente, apesar de estar mais resfriada, e instantaneamente ela evapora novamente, formando vapor. Então a gente tem um processo aí de ciclo da água que é intenso, constante, está acontecendo o tempo todo. A água condensa, chega na crosta terrestre quente e evapora imediatamente, formando vapor. Então esse processo de condensação e evaporação faz com que a gente tenha tempestades constantes. E essas tempestades fazem com que existam descargas elétricas, fortes descargas elétricas que estão sendo que estão incidindo, que estão atingindo, né, a atmosfera da Terra, nessa Terra primitiva. Além, é claro, do Sol, que está aí emitindo radiação ultravioleta em grande quantidade, né? Uma vez que essa atmosfera ainda não tem camada de ozônio, ainda não tem o oxigênio, né? Que vai proteger, vai filtrar a radiação solar. Então, a gente tem uma quantidade grande de radiação chegando à crosta terrestre. Essa combinação de descargas elétricas devido às tempestades constantes e à radiação solar atinge essas moléculas dos gases que estão na atmosfera, fazendo com que se forme as primeiras moléculas orgânicas. São moléculas orgânicas simples que vão ficar em suspensão na atmosfera, mas como eu falei, nós estamos aqui em um processo constante de chuva, tempestades, né? Porque chove e condensa e evapora o tempo todo, formando essas chuvas constantes. E essas chuvas vão arrastando essas moléculas orgânicas simples para a superfície da Terra. Como eu falei, a Terra está em um processo de resfriamento, permitindo que durante milhões de anos comece a se formar os primeiros oceanos primitivos, porque a água vai passar a ficar mais tempo no estado líquido, né? Formando os primeiros oceanos. Contudo, esses oceanos ainda são oceanos quentes, né? Que estão em constante aí, em processo de ebulição praticamente, que eram altas temperaturas, mas que a água ainda conseguia ficar em estado líquido, né? Porque a temperatura de ebulição da água é de 100 graus Celsius. Então a gente tem aí essas primeiras moléculas orgânicas simples chegando a esses mares. Então a gente vai ter a água com, de certa forma, nutrientes, né? Moléculas orgânicas que estão aí diluídas nessa água. Com o tempo, né, a gente continua tendo calor, essa água está em constante temperatura aqui constante, né? Uma temperatura alta, e vai começar a permitir porque esse calor, na realidade, é energia. Então, a energia permite que essas moléculas comecem a interagir, a reagir entre si, formando, então, moléculas orgânicas mais complexas. Então, eu vou ter aqui moléculas que já são mais complexas, né? São as macromoléculas. E, devido à acidez do meio, é possível que esses aglomerados, essas moléculas orgânicas mais complexas, formem pequenos aglomerados, né? Aglomerados esses que são chamados de coacervados. Então, esses coacervados são aglomerados de moléculas orgânicas mais complexas, mas que já conseguem manter um certo sistema aqui isolado do meio externo. Então, a partir desse sistema isolado, a gente já tem inúmeras reações químicas que podem acontecer dentro dessas células, e isso inclusive permitindo o desenvolvimento daqueles pré-requisitos para que surgisse a primeira forma de vida. Em relação à composição, né, alguns estudantes perguntam como é que sabe qual era a composição dos gases nessa atmosfera primitiva. Dois cientistas, Oparin e Haldane, estudaram na década de 20 a composição, né? Eles fizeram estudos geológicos
e chegaram aos mesmos dados de resultados das suas pesquisas, né, que permitiram a construção de hipóteses semelhantes, mesmo estudando separadamente. Eles não formaram uma dupla, né, fizeram estudos separados e chegaram às mesmas conclusões de que a atmosfera ela tem uma composição de água, né, no estado gasoso, CO2, o azoto molecular, né, o nitrogênio, o metano e amoníaco. Existiam algum vestígio de outros gases, né, outros componentes, mas lembrando que nesse processo de resfriamento da crosta terrestre, a gente tem ainda erupções vulcânicas liberando gases tóxicos, né? Então isso também estava presente aí nessa atmosfera primitiva. E a hipótese de Oparin-Haldane é de que esses gases poderiam formar moléculas orgânicas simples nessa Terra primitiva. Mas era necessário algum experimento que pudesse provar. E aí, em 1953, Stanley e Urey, na Universidade de Chicago, criaram um aparato de vidro, né, um balão de vidro, no qual ele conseguiu reproduzir as condições da Terra primitiva, né, as condições desse planeta Terra primitivo. Então, nesse aparato de vidro, ele colocou aqui água, né, dentro desse balão. Esse balão aqui, essa região, ele aquecia, né, para ferver e formar a água no estado gasoso. Nessa região aqui é a região de entrada de gases, então ele colocou aqui os gases que estavam presentes, né, na Terra primitiva, que inclusive foi comprovado por Oparin e Haldane, como mostrei anteriormente. E nessa região aqui, desse balão dilatado, né, esse balão de vidro aqui, ele colocou 2 eletrodos que liberavam aqui descargas elétricas para simbolizar, né, representar as descargas elétricas da Terra, da atmosfera primitiva. Então, nesse processo, o vapor de água entrava em contato com os gases e chegavam a esse balão aqui, recebendo então as descargas elétricas. Nessa outra região, após esse balão dilatado, existe um condensador que vai reduzir a temperatura aqui do sistema e permitir que a água, que está no estado de vapor, condense. E ao condensar, essa água se acumula nessa curva aqui, nessa curvatura em U, que existe aqui um dispositivo para liberar essa água para que ela pudesse ser analisada. Então, nessa região aqui, ao analisar essa água, Stanley e Urey perceberam que essa água estava com a presença de moléculas orgânicas simples. Então, Stanley, Miller, né, e Urey conseguiu provar, na realidade eles conseguiram reproduzir as condições da Terra primitiva e mostrar que essa é uma hipótese que tem uma certa coerência, né, que é possível de ter ocorrido dessa forma. Em 1958, Sidney Fox também prosseguiu, né, com experimentos para estudar esse processo e conseguiu fazer o aquecimento prolongado de aminoácidos. Então, é como se ele pegasse aqui, desculpe, essa água em U, né? E ao analisar essas moléculas orgânicas simples, ele encontrou aí alguns aminoácidos, né, no interior desse balão. E aí vem Fox e pega esses aminoácidos e faz um aquecimento prolongado, uma vez que os mares primitivos estavam em alta temperatura. E o que Sidney Fox queria fazer era observar o que aconteceria com esses aminoácidos nesses oceanos primitivos quando estavam submetidos a altas temperaturas. E Fox observou que esses aminoácidos conseguiam reagir entre si
formando cadeias polipeptídicas, ou seja, formando pequenas proteínas, uma vez que proteínas são formadas por aminoácidos. Mas em sistemas biológicos, o que Fox fez foi comprovar que esses aminoácidos conseguiam formar proteínas em sistemas não biológicos, uma vez que ainda não existia vida. Então, essas proteínas que eram formadas aí nesse experimento de Fox, quando aquecidas, né, ou seja, permaneciam em processo de aquecimento, essas proteínas se uniam formando pequenas esferas que eles podiam observar ao microscópio. Essas pequenas esferas, mostrando aí, comprovando a hipótese de Oparin de que essas moléculas mais complexas, essas proteínas, poderiam formar aglomerados que criavam aí um sistema isolado de um meio externo, né? Um sistema isolado. Walter Gilbert foi um outro cientista que estudou essa hipótese da evolução química e ele criou uma hipótese de que essa primeira molécula que seria formada aí, na realidade seria uma molécula de RNA. Desculpa. E daí ele botou, a hipótese dele levou o nome de mundo de RNA. Nessa hipótese, para Gilbert, o RNA ele se formava a partir de nucleotídeos, que são blocos construtores, né, dos ácidos nucleicos. E esses nucleotídeos podiam se organizar formando as primeiras moléculas de RNA. Por que RNA? Porque RNA é uma molécula simples, né? Apesar de instável, esse RNA ele tem uma capacidade autorreplicante. Lembra que moléculas autorreplicantes seria uma característica que é pré-requisito para os seres vivos. Na realidade, que seria pré-requisito para a formação dessa primeira célula viva, né? Então, o que acontece? A gente tem essa hipótese de que nucleotídeos formariam RNA. Esse RNA tem uma atividade autorreplicante, como hoje nós encontramos em células. O RNA catalítico, né, formando lá as ribozinas. Isso acontece hoje nos seres vivos. Além disso, esse RNA, segundo a hipótese de Gilbert, teria a capacidade de formar ligações, né, interagir com outras moléculas de RNA e passar então a formar aí moléculas dupla fita, que já seria então o nosso DNA, né? Então esse RNA, além de formar essa molécula dupla fita, né, de DNA, que passaria então a ter capacidade autorreplicante e também de armazenar características, como hoje a gente também vê no nosso material genético, nosso DNA. Outra característica do RNA, como eu falei, é essa atividade de realizar a síntese de proteínas, né? Então o RNA pode estar formando lá os ribossomos, e que são aglomerados de proteínas com RNA, e a partir disso existia uma estrutura capaz de codificar aí, né, a produção de uma proteína e finalmente conduzir a construção dessa proteína, como acontece hoje no processo de tradução do RNA em todas as células no mundo vivo. Então, segundo essa hipótese de Gilbert, o RNA, ele, além de codificar a síntese de DNA e de proteínas, ele tem a capacidade de autorreplicação. Então, a gente teria aí um mundo de RNA, onde o RNA daria origem a proteínas e também daria origem à molécula de DNA que iria armazenar as nossas características, né? No caso, as características dessas células aí, das primeiras células vivas. Então, de acordo com a hipótese da evolução química, nós temos... Deixa eu voltar aqui.
para mostrar aqui para vocês. A gente tem todo esse processo que a gente conseguiu reproduzir em laboratório, né? Então nós chegamos aqui na formação desses aglomerados, que eram chamados de coacervados, né? Então são aglomerados de proteína que formavam aí um sistema isolado do meio externo e, portanto, não tendo influência dos fatores ambientais externos. A partir daí, esses coacervados, né, que são esses aglomerados, estão presentes aí em vestígios na natureza. Então, os estromatólitos, né, que são aí, vem do grego stroma, que é camada, e litos, rocha, são rochas fósseis que podem ser encontrados na natureza, nos mares, né? E que evidenciam, essas rochas são datadas aí de 3,4, 3,5 milhões de anos, e elas evidenciam a presença de seres vivos, porque ao analisar a estrutura dessas rochas, o que a gente encontra é uma atividade microbiana, é uma atividade de formação típica de atividade microbiana. Então, vamos entender como é que ocorre o surgimento dos estromatólitos, né? Então, os estromatólitos, ao ser analisada a estrutura, a gente observa essas camadas sedimentares, né, que é típica de crescimento biológico. Então, nessa imagem aqui dá para entender, né? Nós temos células aqui que estão em azul, bactérias. Então, essa bactéria aí simboliza as primeiras formas vivas que surgiram naquele processo de evolução biológica, onde as moléculas reagiam, né, e formavam estruturas já biológicas. Então, a partir daí, a gente já tem uma primeira célula que passou a ter essa habilidade de multiplicação, né, de se multiplicar, de se reproduzir, e aí formando essas diversas células aqui, né, através de um processo de multiplicação, como acontece em cianobactérias. Então, aqueles aglomerados, né, os coacervados ali, seriam muito similares ao que a gente tem hoje na natureza, que são as cianobactérias, que são muito simples, né, pequenas, e que têm todas essas habilidades. No crescimento dessas cianobactérias, a gente forma uma camada, que é um biofilme, né, chamado de biofilme, e na camada superior acaba ocorrendo o acúmulo, né, de sedimentos. Os sedimentos em suspensão vão se depositando aqui sobre essas cianobactérias, e as cianobactérias vão alcançando, crescendo aqui e passando para as camadas mais superiores. Então, esse processo acontecendo em milhões de anos dá origem a esse crescimento aqui que está presente nessas rochas. Então, eu tenho aqui uma camada de cianobactérias que cresceu, os sedimentos se depositam, as cianobactérias que estão abaixo morrem, aí eu tenho uma camada de sedimento, as cianobactérias vão crescendo nas camadas mais superficiais, novamente mais sedimentos vai se acumulando, e a gente tem um processo aí de crescimento, né, como se fosse um crescimento da rocha devido à atividade microbiana. Então, nós já entendemos como teria surgido essa primeira forma viva, né? Agora a gente precisa compreender como surgiu o primeiro metabolismo. E qual seria esse primeiro metabolismo, né? Uma vez que a gente tinha aí organismos muito simples ainda. Então vamos lá. Desculpa, viu? Gente, nós temos algumas hipóteses sobre o metabolismo, né? Sobre as reações químicas que esse primeiro ser vivo realizou para produzir energia. E a primeira hipótese é a hipótese heterotrófica, ou seja, de que essas primeiras células vivas precisavam se alimentar de algo. E esse processo de se alimentar, considerando que eram organismos simples, acontecia de uma forma no qual as substâncias presentes ali na água, né, eram substâncias nutritivas e acabavam sendo utilizados por esses seres, essas primeiras células vivas. Lembrando que o habitat
era, como eu falei, né? Os oceanos tinham substâncias nutritivas, que eram aquelas moléculas orgânicas que estavam sendo formadas na Terra primitiva, nessa atmosfera primitiva. Então a gente tem água nesses oceanos com substâncias, né, nutritivas. Então isso aqui foi apelidado, né, em alguns livros trazem como uma sopa primordial, porque era na realidade água com muitas moléculas que estavam sendo formadas o tempo todo. Nessa atmosfera, volta a lembrar que não existia oxigênio. Então esses micro-organismos não podiam usar oxigênio, já que não existia o gás oxigênio, né? Eram micro-organismos anaeróbios. E o único processo de heterotrófico, né, que não utiliza o oxigênio que a gente conhece é o processo de fermentação. Então, a hipótese heterotrófica acredita que a fermentação foi a primeira via metabólica para a produção de energia realizada por essas células primitivas, uma vez que a gente tinha organismos muito simples que precisavam realizar vias metabólicas também simples, né? Nada muito complicado para produzir energia. E também não utilizavam o gás oxigênio. Então a gente tinha aí sopas orgânicas que iam estar formando seres vivos e também esses seres vivos iriam estar se alimentando, absorvendo esses nutrientes da água e fazendo um processo de digestão intracelular. Segundo essa hipótese, como eu falei, né, essas moléculas que estavam nos mares primitivos estavam sendo formadas devido às tempestades constantes, mas com o resfriamento do planeta Terra, essas tempestades vão diminuindo, né? A gente vai ter uma quantidade menor de moléculas sendo formadas e chegando aos oceanos. Então, o que vai acontecer é uma redução, uma escassez de alimento, porque as moléculas que tinham sido formadas ali naqueles oceanos durante milhões de anos passaram a ser consumidas por bactérias, né? Essas bactérias estavam degradando, consumindo essas moléculas orgânicas. Então a gente tem dois processos aí, de bactérias se alimentando do alimento dessas moléculas, né? Moléculas orgânicas, e a redução na síntese dessas moléculas. Isso resultou em competição e morte de muitos micro-organismos, né? nesse ambiente primitivo. Dessa forma, esse processo de competição e morte de micro-organismos fez com que apenas sobrevivesse organismos, não apenas não, mas que passasse a ter uma vantagem evolutiva, organismos que tivessem a capacidade de fazer um processo autotrófico, ou seja, de produzir o próprio alimento, já que no ambiente externo está reduzindo, né? Está tendo uma escassez de alimento, uma verdadeira mortandade de bactérias, e aí é necessário, na realidade não é necessário, mas alguma dessas bactérias que tivesse a capacidade de fazer um processo autotrófico, como um processo de fotossíntese, por exemplo, isso traz uma vantagem evolutiva para essas bactérias. E nesse processo de fotossíntese, a gente tem como subproduto, né, na verdade, um produto da fotossíntese, a produção do gás oxigênio. Então, a partir daí, a gente começa a ter o surgimento desse gás, que vai então se concentrar nos oceanos e também na atmosfera, se acumulando ao longo do tempo. Esse aumento na concentração do gás oxigênio fez com que surgisse organismos que utilizassem o oxigênio, uma vez que, como eu falei anteriormente, essas bactérias que viviam se alimentando das biomoléculas eram bactérias anaeróbicas, então não viviam na presença do oxigênio. Com o aumento do gás oxigênio, muitas dessas bactérias morrem, porque a gente tem um gás aí que é extremamente oxidante, e isso inclusive reduz a possibilidade de formação de moléculas orgânicas na atmosfera. E a partir disso a gente tem o surgimento de organismos que podem viver ali, porque porventura algum desses micro-organismos, né, devido a uma mudança no seu processo metabólico, ele passou a ter essa habilidade de conseguir
utilizar o oxigênio para produzir o processo de energia, né? Produzir energia. Então, a partir daí, surgiram os organismos que faziam a respiração celular usando o gás oxigênio. A segunda hipótese é a hipótese autotrófica. Eu quero voltar aqui para a gente compreender que esses processos aqui, esse passo a passo, faz parte da hipótese heterotrófica. Então, a hipótese heterotrófica diz que o primeiro metabolismo que surge é um metabolismo heterotrófico, especificamente a fermentação, e que posteriormente é que vai surgir um processo de fotossíntese para então depois surgir o processo de respiração celular, né, como um processo metabólico. Já na hipótese autotrófica, se acredita que mares rasos e quentes seriam um ambiente muito instável, né, com quedas de meteoritos e cometas, e que essas bactérias que surgiam, né, nesses mares não estariam presentes nessa região, né, nos mares rasos e quentes. Então, o que essa hipótese acredita, né, é uma hipótese autotrófica. Eles acreditam que a primeira forma de metabolismo era um metabolismo autotrófico, ou seja, de bactérias que produziam o próprio alimento, né, conseguiam produzir energia utilizando moléculas inorgânicas, né, digamos assim, né, sem uma fonte de carbono orgânico. Então, nós temos aí, nessa hipótese, eles acreditam que as fontes termais que está lá nos assoalhos dos mares primitivos eram locais mais protegidos, e que permitiam a sobrevivência, o surgimento de bactérias que estariam ali fazendo esse processo de autotrofia, especificamente um processo de quimiossíntese, como hoje nós encontramos bactérias autotróficas quimiosintetizantes, ou seja, que usam do processo de oxidação de substâncias inorgânicas para então produzir os seus compostos orgânicos e a sua energia. Então, as bactérias conseguem fazer isso vivendo em fontes termais. Então, nessa hipótese autotrófica, se acredita que o primeiro metabolismo foi um metabolismo de quimiosintetizante. A hipótese heterotrófica, né, em comparação a essa hipótese autotrófica, é mais aceita, né? Essa hipótese de que o primeiro processo de produção de energia foi um processo de fermentação, seguindo então para um processo de quimiossíntese e fotossíntese, e posteriormente um processo de respiração aeróbica. Na hipótese autotrófica, a gente tinha um processo aí de quimiossíntese, né, seguindo para a produção de fermentação, depois a fotossíntese e, por último, respiração aeróbica. E nas duas hipóteses, se acredita que a respiração aeróbica foi o último processo metabólico de produção de energia, uma vez que demanda, né, necessita do gás oxigênio que não estava presente na atmosfera primitiva. Então, a respiração aeróbica só pode ser desenvolvida após o processo de fotossíntese, que é o processo de autotrofia para então produzir, né, liberar oxigênio na atmosfera. Mas essa hipótese heterotrófica é mais plausível, uma vez que os organismos eram simples, então seria muito mais complicado realizar um processo de quimiossíntese, enquanto que a fermentação é um processo mais simples. E também que na natureza, né, já existia ali a disponibilidade de moléculas orgânicas, então não haveria uma necessidade de realizar um processo autotrófico, uma vez que a fermentação, né, podia utilizar essas moléculas que já estavam disponíveis na natureza. Novamente, a gente volta aí para o processo, né, de escassez de nutrientes, porque a gente já entendeu como as bactérias que surgiram, essas células que surgiram, passaram a produzir energia, a gente já compreendeu que a hipótese mais aceita é uma hipótese heterotrófica, onde essas primeiras células faziam a fermentação para produzir energia, mas
o problema da escassez de nutrientes não foi solucionado. Os nutrientes continuaram sendo reduzidos, estando, né, diminuindo na natureza, e com isso a gente tem um processo aí de uma tendência ao aumento do tamanho dessas células. Porque ao aumentar como essas células fazem um processo de absorção através da membrana plasmática, né, absorção de nutrientes e também de gases, né, as trocas são todas feitas pela membrana plasmática. Se está faltando nutrientes, então é necessário aumentar essa porta de entrada aí dos nutrientes, né, digamos assim, aumentar essa superfície para absorver mais nutrientes. Então, com a escassez de nutrientes, houve uma tendência ao aumento do tamanho das células. Então, as células tendem a aumentar. Contudo, ao aumentar de tamanho, o que é que acontece? A gente tem um processo aí de redução da razão entre a superfície e o volume. Ou seja, é como se ao aumentar de tamanho, ela conseguisse realmente absorver mais nutrientes, só que esses nutrientes não eram suficientes para nutrir, digamos assim, todo esse volume. Então, essa razão entre a superfície e o volume ela vai diminuindo, né? E aí eu vou ter muito volume e pouca superfície. Nesse processo, o que é que acontece, né? O que é que a natureza faz para resolver esse problema aqui da razão entre a superfície e o volume? As células passam então a fazer dobramentos dessa membrana plasmática. Porque quando se faz esses dobramentos, essas vilosidades, né, chamadas de vilosidades, invaginações e evaginações da membrana, acaba que você aumenta a superfície de absorção de nutrientes. Então, em um processo, em um ambiente com escassez de nutrientes, as células que fazem esse processo de dobramento da membrana plasmática acabam tendo uma vantagem porque vão absorver mais nutrientes. Nesse processo de invaginação e evaginação, a gente começa a dar origem a observar o desenvolvimento de células mais parecidas com as células que a gente conhece das células eucarióticas. Então, uma teoria desenvolvida aí por Lynn Margulis, né, foi um cientista que criou essa teoria endossimbiótica ou endossimbiótica que explica como surgem as células, né, que a gente conhece hoje, como surgem algumas das estruturas celulares. Essa teoria, né, ela é bem conhecida, já é aceita, tem várias evidências. E segundo Margulis, a origem das mitocôndrias, né, é uma teoria que vai explicar a origem tanto de mitocôndria quanto de cloroplastos, que são organelas aí responsáveis pelo processo de fotossíntese, no caso dos cloroplastos, e o processo de respiração celular, no caso das mitocôndrias. Então, segundo Lynn Margulis, nessa atmosfera primitiva, a gente tinha aí diversos procariontes, e um desses procariontes, né, começa a fazer esse processo de dobramento da membrana plasmática para aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Nesse processo de dobramento, de invaginação e evaginação da membrana plasmática, a gente tem um processo de confinamento em algumas dessas células, um confinamento do material genético em uma região do citoplasma. Então, antes o DNA, né, a molécula autorreplicante aqui dessa célula estava, né, é uma molécula que armazena as características, estava dispersa aqui no citoplasma, da mesma forma que acontece em bactérias. Com o processo de invaginação, a gente passa a ter o DNA confinado em um espaço protegido por membranas, né? Porque houve um processo de invaginação, algumas dessas membranas ficam contidas no citoplasma, formando um sistema de endomembranas. E nesse processo ocorre a formação de estruturas membranosas como o retículo endoplasmático, né, o complexo de Golgi dentro do citoplasma e a própria carioteca,
que vai estar formando aí o núcleo das células eucarióticas. Então, nesse processo aí, ocorre o surgimento de células eucarióticas a partir de um procarionte ancestral. Nesse processo de invaginação, né, essa célula vai continuar fazendo o processo de absorção de nutrientes e também um processo de fagocitose, que é englobar partículas do meio para fazer uma digestão intracelular e utilizar os componentes dessas partículas. Nesse mundo aí, né, nesse mar primitivo, vários procariontes estão aí nesse mar primitivo, e essas primeiras células aqui, que já pode ser chamadas de eucariontes ancestrais, né, começam a fazer um processo de fagocitose dessas outras células menores, procariontes. Então, segundo Margulis, as mitocôndrias, por exemplo, surgem de um processo, na verdade eram procariontes, ou seja, células primitivas, capazes de usar o oxigênio atmosférico. E nesse processo, né, esse procarionte foi fagocitado e passou a viver no citoplasma dessas células eucarióticas. Então, a partir daí, surge uma relação ecológica que impossibilitou a degradação dessa bactéria e permitiu a sobrevivência da mesma no citoplasma, de modo a manter aí uma relação ecológica, né, que a gente vai falar mais à frente, e que acabou dando origem ao que a gente hoje conhece como organela mitocôndria, né? É uma organela que é responsável pela produção de energia, a maior parte de produção de energia em nossas células. Então, de acordo com Margulis, a origem da mitocôndria surgiria aí de um procarionte heterotrófico aeróbico, né? Que vai usar aí moléculas do meio e o gás oxigênio para produzir energia. E, segundo cloroplastos, esse mesmo eucarionte aí, algumas células, né, desse eucarionte, estaria fagocitando também cloroplastos, que seriam procariontes autotróficos, ou seja, que conseguiam usar a luz para produzir energia, e dando origem aí às primeiras células procariontes autotróficas, né? Ou seja, células que dariam origem aí às plantas, realizando um processo de fotossíntese, uma vez que plantas possuem cloroplastos e também mitocôndrias. Enquanto esse outro grupo aqui de células eucariontes heterotróficas possui apenas a mitocôndria e estaria dando origem aí às células típicas de animais. Então, nessa relação de endossimbiose, se manteve uma relação mutualista ou simbiose, né? Conhecida como simbiose. Lynn Margulis denominou de endossimbiose porque era uma relação de mutualismo, né? Uma relação ecológica entre duas espécies diferentes e harmônica, porque nenhuma das duas teve nenhum dano, as duas se beneficiam dessa relação. Mas no caso, essa relação ela passa a ser obrigatória. Permite vantagens para as duas espécies envolvidas, e por isso ela é chamada de harmônica, né? Então, nesse processo aí de endossimbiose, o organismo que habita o interior do outro, no caso mitocôndrias e cloroplastos, se beneficiam de proteção e das condições estáveis do citoplasma. Enquanto o organismo que abriga o outro, no caso o organismo hospedeiro, né? A célula que abriga a mitocôndria e o cloroplasto, por exemplo, se beneficiará de algum produto sintetizado pelo outro, pelas mitocôndrias e cloroplastos. Então, que é energia, né? Então, são moléculas, são organismos que estão ali produzindo energia e as células que estão abrigando se beneficiam disso. Então, essa é uma relação de simbiose. Como se trata de um organismo vivendo dentro de outro, é um processo de endossimbiose.
Então, como a gente vê aí nessa imagem, a mesma imagem, né, mostrando o processo de invaginação do procarionte, fazendo o processo de fagocitose de mitocôndrias e posteriormente de cloroplastos. Existe evidência de endossimbiose? Existe. A primeira evidência é que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos possuem material genético próprio. Então, essas são organelas que possuem DNA próprio. Outra característica é que possuem dupla membrana, né? São organelas que têm dupla membrana. Isso resulta de um processo de fagocitose, porque se a gente observar aqui, a gente tem um procarionte ancestral heterotrófico que foi fagocitado, e ao ser fagocitado, a gente tem a membrana da célula procarionte e a membrana que formava aqui o que a gente chama de fagossomo, né? Que vai estar revestindo toda a estrutura dessa partícula aí procarionte que foi fagocitada. Então a gente teria aí mitocôndria com essa dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna que vem do próprio procarionte. Além disso, são moléculas autorreplicantes. Então essas moléculas podem se reproduzir dentro da célula independente da divisão celular. Então, processos que elas podem se autorreplicar. Então, são evidências de que esse processo acontece, uma vez que, inclusive, mitocôndrias e cloroplastos não podem ser produzidos pela célula, né? Simplesmente as nossas mitocôndrias foram herdadas dos nossos pais, no caso da mãe, né? No ovócito da nossa mãe. E a partir daí ela passa por um processo de multiplicação, né? Ela vai se multiplicar em todas as células que a gente está formando. Então é isso, galera. Peço desculpa pela rouquidão hoje, mas até o nosso próximo encontro a gente vai conversando mais nessa unidade. Um grande abraço a todos.